fala comigo, meu povo. É isso aí, está sendo gravado. Feliz aí, queria agradecer a participação de todos vocês, um dia bastante especial também. Infelizmente, hoje, nós não teremos aquilo que nós havíamos agendado, a participação do Mário Tilico, mas por forças maiores ele não pôde participar, mas não vai faltar oportunidade, eu tenho certeza que ele vai estar conosco aí. Está presente com a gente aí o Ronaldo também, que faz parte do grupo do Papo Torcedor, a Cida, que faz parte também, que está aí com a gente. E aproveitando e passando para vocês, o nosso endereço no Instagram, Papo de Torcedor, o torcedor é OFC, né? E no YouTube, @Papo de Torcedor Oficial, tá bom? Para você que não participou das nossas gravações, é só deixar, se estiver agora assistindo a gente aqui pelo YouTube, se quiser deixar o e-mail, a gente entra em contato com vocês para posteriormente passar como é que faz para participar aqui do dia que nós fazemos ao vivo aqui, tá bom? Galera, uma boa noite aí para vocês. Obrigado, Luciano. Obrigado, Rião. Rião ontem participou do programa, né, que eu tive lá da rádio. Ronaldo também. Rião até mandou uma pergunta muito legal. E, assim, muito obrigado por todos vocês. E nós tivemos a sorte hoje, né, de ter aqui com a gente participando o Arthur Ortega, né? Antes de falar do Arthur aí também, é um cara jovem que está cheio de projetos aí, e escritor. Está escrevendo um livro aí sobre futebol, né? E aí ele vai passar para a gente aí todo o que ele está fazendo, falar para a gente sobre esse livro, do que se trata. Arthur, boa noite, meu querido. Muito obrigado pela sua gentileza aí. Não de ser step, porque você seria convidado, né? Você já estava agendado para você participar, e você explica por quê para a rapaziada, por que você também iria participar, né? Porque o nosso convidado faz parte de uma parte, né, de um capítulo, talvez, de alguma coisa que você tenha escrito no seu livro. Eu queria que você destrinçasse isso para a gente aí, meu querido. Boa noite. Legal, boa noite aí. Prazer estar com vocês aí no Papo de Torcedor, né? Muito bacana. Eu sou da Web Rádio CDR, né? A gente lançou há pouco tempo o nosso canal do YouTube da Web Rádio CDR e teve o prazer de receber na última segunda-feira, o Fábio, para entrevistar o Fábio e ele contar um pouco aí da história dele, do que ele conhece, né? Foi muito legal, porque o Fábio tem muito conteúdo. Inclusive, os bastidores, né? Quando a gente começa a fazer aquele bate-papo, que horas que é o programa, como é que vai fazer? Eu e o Fábio começamos a contar a história, cada hora um contava uma história de futebol, e a gente acredita que varia da mesma idade, né? Nós estamos aí 18, 19 anos, né, Fábio? Mais ou menos. Exatamente. Eu com 20 e você com 21, não é isso? Algo assim, né? Então a gente viu muito do futebol dos anos 90 e a resenha foi longe, né? E entrou na história do livro. Eu estou escrevendo um livro dos anos 90, já finalizei o livro, mas aí você está andando na rua, no metrô, está dirigindo, lembra alguma coisa, vai e anota, fala, puxa, esqueci disso. Eu faço um paralelo com a minha vida e vou lembrando de outras coisas que aconteceram nos anos 90. Por exemplo, Fórmula 1, Ayrton Senna, a gente não pode passar pelos anos 90 e não citar Ayrton Senna, NBA de Michael Jordan, né, e outros assuntos mais. Então, terminou o livro, lembrou de mais algumas coisas, estamos esperando o momento ideal para soltar o livro, né, inclusive o nome eu vou definir, eu tenho 2 nomes em mente do livro, mas ele é voltado aos anos 90, é uma viagem muito gostosa aí no futebol dos anos 90, e quando o Fábio citou o Mário Tilico, eu falei, poxa, já vou preparar aqui 200 perguntas para o Mário Tilico, claro, né, tivesse a oportunidade de perguntar, e porque o Mário Tilico jogou uma época maravilhosa, né, num time maravilhoso que foi o do Tele Santana. Maravilha. E você vai falar do quê? Daquele gol que ele fez na final? Como é que é? Onde entra essa... Apesar que a gente pode deixar isso também no dia que ele tiver, você vai ser convidado para participar. Mas se você pudesse dar um spoiler para a gente... A gente faz aquela viagem no tempo, né, eu começo contando uma história, né, então, por exemplo, eu lembro de um jogo do Corinthians com o Palmeiras, dos anos 90, e eu participei daqueles bailinhos, lembra? Antigamente tinha aqueles bailinhos, dançar abraçadinho, né, aquela pré-adolescência, aí foi uma época que lançou a música do Information Society, né, e eu começo a contar toda a história, sábado tinha clássico e meu vizinho ficou me incomodando, domingo, e no sábado o meu vizinho incomodando,
E aí eu começo a contar, no livro, contar essa história, eu vou e entro no futebol, entro na partida, nas escalações, faço alguns destaques. No caso do São Paulo Futebol Clube, que a gente conversaria com o Mário Tilico hoje, seria sobre a era Tele Santana. Vou até dar o spoiler aqui do capítulo, é o meu segundo capítulo, que é a era do Tele Santana. Eu sou um corintiano, né? Corintiano apaixonado, eu digo apaixonado, não fanático, né? O fanático ele faz absurdo, faz tatuagem, né? E, enfim, já sofri algumas vezes por causa do Corinthians, né? Eu sou um apaixonado e tenho um respeito gigantesco pelo São Paulo do Tele Santana, e não tenho vergonha de falar, por ser corintiano, que é o time que mais eu vi jogar bonito, que é o time do Tele Santana. Não deixava o jogador bater, ou se o Mário Tilico tivesse aqui, ele ia confirmar, e jogar para frente. E muitas vezes ele falava, poxa, olha, venceu, mas jogou feio, né? Tem até uma história de um Corinthians e São Paulo, que no Pacaembu, São Paulo abriu 3-0 no Corinthians e tirou o pé. O Ronaldo, goleiro, foi expulso, inclusive, o Corinthians ficou com um jogador a menos. Se eu não me engano, o outro foi o Paulo Sérgio expulso. E terminou o jogo, os jogadores de São Paulo no vestiário comemorando, o Tele foi e deu uma comida de rabo em todo mundo. Falou, o que vocês estão comemorando? Pô, professor, ganhamos de 3-0 do Corinthians, vocês tiraram o pé. Se fosse ao contrário, eles tinham feito 5, 6, 7, tinha que ir para cima e ganhar e jogar bonito. Esse era o Tele Santana, Fábio. Bem legal. Arthur, antes de passar para a rapaziada que vai fazer um monte de pergunta para você, eu queria aproveitar e explorar um pouco o seu conhecimento, que eu sei que você é um dos apaixonados por Fórmula 1, né? E aí eu queria que, para a gente é uma oportunidade ímpar falar um pouco de Fórmula 1 aqui, né? Ter uma pessoa especialista no assunto. E eu queria que você desse aí pelo menos alguma destrinchada nessa temporada de 2023, se você acha que foi marmelada aí do Verstappen mais uma vez, mais um ano, né? As Red Bulls aí voando literalmente. E como é que você pode fazer assim um apanhado da temporada de 2023? O que você achou? Existe nos bastidores uma preocupação com o chassi da Red Bull, né? Vamos dizer assim, a parte de baixo que ocasiona o efeito solo, né, que é a passagem do ar, que é muito criticada. Você vê alguns pilotos, inclusive no grid, tentando dar uma baixadinha para ver o que o carro da Red Bull tem, né? Isso sempre tem... A gente não sabe se é teoria da conspiração ou nada. De fato, o Max Verstappen é um pilotaço. Já está com o tricampeonato aí. A gente não pode tirar jamais o mérito dele. Basta ver o companheiro de equipe dele, que é o Sérgio Pérez, que está anos-luz atrás dele. É um carro praticamente igual. A gente entende que tem aquela divisão dos mecânicos a partir da metade da temporada, né? E acaba privilegiando, escondendo uma coisa. A gente viu isso no passado, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Senna e Prost, né? Escondendo o jogo. Em algumas temporadas a gente sabe que tem isso, né? Mas não pode tirar o mérito do Max Verstappen. E se a Fórmula 1 não mudar o seu estilo, nós vamos ter mais um título, um tetracampeonato, assim como aconteceu com o Vettel lá atrás, né? Que a Red Bull fez aquele domínio do tetracampeonato, logo depois a Mercedes, né? Entrou com aquela disputa Rosberg, eu ia falar que é o Nico, né? É o filho Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Então você tem ainda nós vamos segurar um pouquinho mais de Max Verstappen e Red Bull. A gente fica na torcida aí de ter um acontecimento, um Fernando Alonso, um Hamilton ir para Red Bull e aí bater de frente com o Verstappen, mas isso não vai acontecer, até porque 2024 a temporada está todinha fechada. Infelizmente, mais um ano sem brasileiros, Fábio. Não vai haver nenhuma dança das cadeiras já para 2024? Nenhuma chance de brasileiro. A gente estava na esperança do Drogovic, que era campeão da GP2. Hoje em dia, apenas ser campeão da GP2 não habilita o piloto a ser titular no cockpit, né, de alguma equipe. Basta ver hoje já há muito tempo, né, o recurso, patrocínio. Basta ver o Lance Stroll, né, que o papai do Lance Stroll garante ele com resultados ruins, né? A gente teve outros pilotos, o Sargent, um americano, que não faz sentido ele ir na Williams.
a gente entende por ser um piloto norte-americano, a nova administradora depois da saída do Bernie Eccleston é americana, então a gente imagina que ele tem sido privilegiado para isso, né? Mas eu estou um pouquinho preocupado. A gente fala nos Fittipaldi, no Pietro, mas eu não vejo muito futuro depois de a gente ter uma longa jornada de bons pilotos, além dos campeões, o José Carlos Passe, o Felipe Massa e o Rubens Barrichello, que tem várias críticas, mas são bons pilotos, são pilotos vencedores, né? E vai ser difícil ter um piloto ainda de ponta brasileiro. Eu não tenho muita esperança tão cedo, não. Beleza. Eu ouvi o cara falar que os caras sacaneiam o Barrichello e ele era simplesmente o segundo piloto do mundo. O primeiro era o Schumacher, né? Pô, e você ser o segundo, quando você tem o Schumacher, pô, você tem que ser bom. E todo mundo sacaneia o Rubinho. Eu queria te perguntar uma coisinha. A Mercedes não vai melhorar esse carro? Não tem possibilidade de ter um motor melhor, como estavam falando, que haveria essa possibilidade de tentar arrumar um carro melhor para o Hamilton, para tentar se igualar? Eu não acompanho muito Fórmula 1, a gente vê alguma coisa ou outra, mas parece que está complicado isso também, né? Ele já tinha, no começo do ano, falava isso aqui no meio, após a primeira pré-temporada, né, que dos GPs, pós-GPs da Europa, que já teria uma reação da Mercedes, né, com um novo motor. Ele já tem um novo motor, me fugiu o nome dele, me fugiu o nome do motor, e não aconteceu. Inclusive o Hamilton cogitou ir para a Ferrari. Houve uma conversa do Hamilton com a Ferrari, porque ele estava um pouco desgastado com isso, não tinha esperança. Além dele ter o Russell, né, George Russell, né, que o pessoal chama o Jorjão da Massa, o popular Jorjão da Massa, que está no cangote dele, está em cima dele, é um bom piloto, está se sentindo incomodado, é um piloto inglês também, mas eu não estou vendo esperança não com mudança Olha, vai ser uma... Para ter uma mudança, a Fórmula 1 voltar a ser competitiva, porque, na verdade, a Fórmula 1 é competitiva, só que nós temos dois campeonatos, um do Max Verstappen e os demais, Alonso, Hamilton, né, o Pérez, brigando por pontuação. Mas eu acho pouco provável, eu estou bem descrente aí para 2024, a gente ter uma mudança, a não ser que tenha uma grande surpresa, como aconteceu com o Nico Rosberg alguns anos atrás, que ele foi campeão e aposentou, falou, quero só aqui ser campeão e vou embora. Né? Se isso acontecer com o Max Verstappen, seria maravilhoso, mas eu duvido que aconteça. O holandês vai dar trabalho aí, né? Ô, Arthur, antes de passar para a pergunta aí com o nosso amigo Renan, eu queria que você, como conhecedor aí profundo de Fórmula 1, para depois a gente entrar em outros assuntos aí do mundo do futebol, qual foi o melhor momento para você, como analista de Fórmula 1 e tal? Qual foi o momento inesquecível para você, como profissional e como torcedor? Olha, qualquer momento inesquecível a gente tem que citar o Ayrton Senna, né? E assim, eu vou citar, o Senna foi campeão 88, 90 e 91, né? 89 tem aquela discussão com o Prost, aquela batida no GP do Japão, mas depois disso veio a Williams com aquela suspensão ativa, e assim, era muito diferente. A Williams foi o primeiro carro com borboleta, né, com câmbio automático, né, e você via, não tinha condição de bater aquela Williams. E você vê o Ayrton Senna em 93, em Donington, fazendo aquela primeira ultrapassagem, na primeira volta, ultrapassando o Prost, ultrapassando o Hill, Schumacher, ele saiu de quinto para primeiro lugar. Aquilo foi assim inesquecível, porque a gente não esperava que o Senna fosse campeão, que o Senna vencesse corridas, a gente imaginava que a Williams ia sobrar naquele ano. Então, assim, eu lembro bem dessa corrida, assistia muito, né, Fórmula 1, desde, assim, eu tenho 44 anos, mas eu acompanho esporte desde 86. Eu tenho até hoje uma revista guardada aqui do Mundial de Fórmula 1 de 86, né, Corrida a Corrida, que eu comprei em dezembro de 86, lembro até a banca, a gente tem uma memória maravilhosa, esquece algumas coisas, claro, lembro até a banca que eu comprei essa revista, né, que aliás foi um Mundial de 86, foi maravilhoso, também terminou no último GP, com 3 corredores, Piquet, o Prost e o Mansell, com chances de ser campeão, o Prost foi campeão. Mas eu lembro, vem essa primeira volta do Senna, que assim, você não consegue achar nada igual, que ele fez em 93,
Assim, puxando sacos, eu sou fã do Senna, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça em emoção. Tem outras coisas mais, enfim, mas essa... Maravilha. Rião, meu querido, boa noite, meu amigo. Seu microfone está desligado, eu pedi para você ligar seu microfone, vamos bater um papo aí. Está aí o Arthur aí, ó. Boa noite, Arthur. Boa noite, galera. Tudo bem? Ontem acompanhei o programa, parabéns para vocês. É um programa legal. Foi pela rádio, achei legal. Fabião também, meus parabéns. Se saiu muito bem. Só para te conhecer um pouco, eu vi que seus olhos brilharam falando de Fórmula 1, né? Mas eu queria saber de você se você pratica alguma... Eu gosto de conhecer os entrevistados. Se você pratica algum esporte, se você pilota bem seu carro, se você... E se no teu livro você fala Você falou de esporte, do Luciano do Vale. Certo. Um abraço. Um abraço a Mauri, né? A Mauri. Prazer falar com você. Ô, Mauri, tem aquela disputa... bom, primeiro de praticar esportes, eu sou um ex-zagueiro de várzea grosso e voluntarioso. Daqueles meu apelido era Beck de Fazenda, aí você vê a qualidade do futebol. Eu brinco que alguns empresários não entenderam o meu futebol, porque se eles tivessem entendido, eu estava no Barcelona ou no Real Madrid, né, tinha passado por lá. Mas eu sou ruim de bola, muito ruim. Só que eu tenho boas amizades, conheço muita gente, então você vai me ver em várias fotos na várzea, levantando taça do lado da taça, etc. O dono do jogo de camisa, né? O jogo, tem o Ailton C9 lá, que é da Web Rádio CDR, que trabalha com a gente, ele fala que o pessoal ia buscar ele em casa, que ele era um ótimo centroavante. Eu falei, aconteceu a mesma coisa comigo, mas eu era o dono do uniforme, o dono da bola, né? Então o pessoal tinha que me buscar. Né? Essa questão do livro, né? Do Senna, né? Você perguntou se eu citei do Senna no livro, desculpa. Luciano do Vale. Do Luciano do Vale. Fala de esportes em geral. Certeza. O Luciano do Vale, eu sou um fã da Bandeirantes, né? Porque o cara que gosta de esporte, acompanhou a Bandeirantes nos anos 80 e 90, tem gostado da Bandeirantes, né? O Luciano do Vale, ele é um cara, ele foi o primeiro cidadão que se dedicou com o esporte. Ele foi lá buscar os ex-jogadores com a Copa Master, que foi a Copa Pelé, né? Ele foi treinador, inclusive, da Copa Pelé. O vôlei, aquele Brasil e Rússia no Maracanã, fantástico, entendeu? Ele foi o idealizador, estava tentando lembrar a palavra. Ele buscou abrir esportes para outros mercados, como o Nordeste, por exemplo, né? Boxe, Maguila, quem nunca passou uma noite esperando o Maguila lutar, né? Rui Chapéu. O Rui Chapéu, inclusive, eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um cliente, eu tenho uma empresa de gestão empresarial, né? E o meu cliente, ele é dono de uma indústria em São Bernardo do Campo, ele é ex-jogador de snooker, ele mandou um vídeo outro dia para mim, ele jogando com o Rui Chapéu, snooker, ou bilhar, ou... e tava narração Luciano do Vale, legal. Comentários, esse que tá na Bandeirantes, aí o Carequinha, ou Elia Júnior. Elia Júnior. Nos convide, é maravilhoso, depois eu vou passar para o Fábio aí para distribuir. Legal. Né? Então você vê, o Luciano do Vale tá lá, do lado Hortêncio, Oscar. Hortêncio, Oscar, então assim, ele é maravilhoso. Como voz, ele é o número 1 para mim, eu coloco isso daí no livro. Né? Torcedor da Ponte Preta, se eu não me engano, o Luciano do Vale. Ponte Preta. Ele é o número 1 narrador, não tem como voz, né? A gente jamais pode desmerecer o Galvão, muita gente fala mal do Galvão, e assim, eu explico até no livro do Galvão, que o Galvão deu azar. Em determinado momento, a Rede Globo colocou o Galvão para narrar tudo. Então, campeonato de pif-paf. Estava lá o Galvão Bueno. Aí ele começou a ficar cansativo. A audiência da Globo foi lá em cima e ele começou a receber as críticas. Aí ele começou a virar comentarista, né? Comentários da Fórmula 1, que o cérebro era um queijo, que aquele lá foi, e outros absurdos mais, enfim. Mas o Luciano Vale, eu cito, sim, faço uma grande menção. Eu não sei por que veio na minha... Você falou de esportes e tal, e veio o Luciano,
E foi bom para a gente lembrar dele aqui, né? Ó, e na final do Master, os 3-0 contra a Itália no Pacaembu, que choveu canivete aberto. Eu, Renato, Miguel, eu não lembro se tinha mais alguém, nós estávamos lá. Aquele dia foi impressionante que choveu. Nós estávamos no tobogã, não dava para ver o gol do portão de entrada, de tanto que chovia. Você tem ideia de como foi a coisa. E o Luciano parece que fazia chover, né? Porque o Brasil e a Rússia no Maracanã choveu também, né? Choveu, foi bem debaixo lembrado. de chuva. Foi debaixo de chuva. Então, Cafuringa na ponta direita, né? Cara, ele era demais. Era... O Cafuringa Driblador. Era ruim demais. Ele conseguia enganar os caras, pelo amor de Deus, gente. Edu, tinha o Edu Rivelino, né? O ponto esquerdo, Foi o Edu. maravilhoso. Arthur, nós temos Obrigado. aqui, né, o... Obrigado você, Rião. Muito bem, muito boa pergunta. Nós temos aqui no grupo, todo grupo tem um matemático, né? Nós temos o nosso também, que é o nosso amigo Ângelo Giló. E aí eu queria aproveitar, Giló, te desejar boa noite, e eu queria perguntar para você, Giló, quais são as expectativas para o São Paulo esse ano? Falta quantos, Giló? Quantos pontos faltam? Enfim, fecha o quê? Inicia-se o quê? Foca em quê e deixa para lá o quê? O que você, como torcedor, não vou falar para o Arthur que você é São Paulino, vou falar que você é um entendedor do São Paulo Futebol Clube, Giló. E aí, o que você pode falar para a gente em relação ao São Paulo daqui para frente, ao término de temporada e o início da próxima temporada? Giló, boa noite, meu querido. Boa noite, meus amigos. Eu vou falar para você com minha expectativa do São Paulo, mas eu queria antes falar com o Arthur. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. Só uma questão de Fórmula 1, que eu também sou apaixonado. É o seguinte, eu vi o bicampeonato do Emerson, não me lembro, o tricampeonato do Piquet eu vi, do Senna, porra, não tem como não se emocionar. Mas não sei se você concorda, cara. Para mim, uma das maiores emoções para mim, eu vivi com o Massa, cara, em 2008, porque eu fiquei de joelho em frente à TV, aquela combinação improvável. Eu estava para sair, eu lembro minha mulher na porta, eu falei, não, espera. Eu de joelho, cara, na última curva. E eu, como pai dele, eu gritei também, campeão. Entendeu? Então foi um momento, foi um paradoxo, né? De alegria pela vitória e a tristeza pela não conquista. Você concorda que é uma das maiores, sei lá, cara, emoções? Então? Concordo. Eu, assim, engatando o Rubinho, Hockenheim 2000, que eu liguei para um amigo meu, Leandro, que é apaixonado por Fórmula 1, a gente não conseguia falar no telefone. Na época, eu chorava, o tema da vitória tocando de novo, né? E aí o Rubinho chegou a vencer algumas corridas, mas cessou a emoção, né? Porque o Schumacher engoliu ele, né? A gente via que não tinha condição de título. Chegou 2008, aquela corrida que a gente não imaginava que o Massa ia vencer. Ser campeão, porque o Hamilton estava na frente, a probabilidade era menor. O Massa tinha que vencer, o Hamilton ficar atrás. Pô, finalzinho. A combinação era improvável. Era improvável. Timo Glock na subidinha, chegando no café ali. E eu tava de pé, eu tava beijando a televisão, gritando, parecia um louco, né? Quentes de crueldade, eu diria. Ah, foi aquilo lá. Você sabe que eu assisti recente, e eu coloquei várias vezes depois disso para assistir, porque eu não, assim, não caiu a ficha para mim ainda. Eu assisti, tem um vídeo no YouTube, deve ter uns 46 minutos, um resumo disso. Eu já assisti umas 5, 6 vezes já, inteirinho. As últimas, a gente é meio xarope, né, com esporte, né? Eu adoro esporte. Foi pior que o parafuso no capacete, né? Saiu de quem o parafuso, hein? Puxa vida, né? Podia ter, aliás, foi uma questão, desculpa me estender, de questão de segurança, foi importante para a revisão do inclusive o chefe da Red Bull, que é o... Ai, meu Deus, fugiu o nome, me fugiu o nome. O chefe da Red Bull, ele fica com o Christian Horner. Não, é o parceiro dele. Ele não tem uma visão de um dos olhos, que também foi a mesma coisa que aconteceu numa peça que saiu do Emerson na década de 70. Ele aposentou da forma. Eu vou lembrar o nome dele também. Foi do. Você vê, a gente emenda um assunto no outro aqui.
Mas então, só para terminar, desculpe. Não, desculpe. Com relação ao São Paulo, eu estou muito tranquilo, Fabião. Eu acho que 3 vitórias em casa, se ganhar fora, se não ganhar fora, isso para mim não tem que dizer nada. As vitórias foram fora, para mim, foram as melhores que tiveram. Então, dane-se, isso não conta nada. 3 vitórias em casa, a próxima contra o Grêmio. Eu ia até falar com o meu amigo Ronaldo se a gente vai ou não, ainda estou. Talvez tenha sábado, 6h30. 6h30 de novo. Mas eu estou tranquilão, Fabião. O Rafinha renovou, o Lucas está às vésperas de renovar, e, bora, Tricolor. Só uma perguntinha, o Corinthians continua em 13º ou não? Por aí, lá para baixo. Mas 13º cai em dezembro. Cai em dezembro. Lembrado. A gente vai falar de futebol, o Luciano está por aí. Luciano, você também é um amante da Fórmula 1 ou o seu negócio é mesmo futebol e livros sobre a CADA, odontologia, canal superior, inferior, apesar de que entenda-se da melhor maneira quando eu falo canal inferior, tá bom? E aí, como é que é? Você gosta de Fórmula 1 também? Olha o microfone aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos. Prazer conhecer você, Arthur. Na verdade, eu não curto muito Fórmula 1. Eu assistia bastante aos domingos, quando você tinha, na época, o Piquet e o Senna, né? Que foi realmente um ícone do esporte mundial, inclusive, né? Antes, quando eu era bem pequenininho, ainda lembro da Copersucar, lembro do Emerson, né? E assim, eu era muito pequeno, né? Mas não tinha muita ideia, devia ter uns 7, 8 anos, isso na década de 70. Mas assim, o meu pai não assistia muito a Fórmula 1. A gente era mais eu sou mais da parte do futebol. Eu gosto muito também do vôlei. Acho, assim, acompanho muito a seleção brasileira em torneios internacionais, mas assim, a Fórmula 1 foi mais na época do Senna mesmo, que a gente acordava aos domingos querendo assistir mesmo as corridas, né? Porque ele era um corredor assim extremamente tinha uma performance fantástica, um desejo enorme de carregar a bandeira do Brasil. Realmente ele representou como esportista o povo brasileiro mesmo, apesar dele ser um cara mais elitizado, tal, que é normal desses esportes aí mais arrojados, né? Mas, na verdade, assim, em relação à odontologia, é um assunto complexo, né? Eu trabalho no serviço público odontológico, é um serviço difícil, um serviço complexo do ponto de vista de financiamento público, né? A gente tem muita dificuldade de poder ajudar a população, a gente tenta estudar, se atualizar o máximo possível, mas assim, ainda o país precisa crescer muito em relação ao SUS para poder trazer uma saúde bucal mais decente, mais correta, mais coerente com as evidências científicas mais avançadas da profissão, né? Ainda o acesso é muito restrito, né? E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Arthur, né, a respeito do livro dele, se ele pode passar o título do livro, depois ele deixar um vínculo para a gente poder acompanhar, se for o caso até poder comprar, e assim, se ele falou alguma coisa no livro, que assim, a gente estava falando do Luciano do Vale, do pessoal do Show do Esporte, Elia Júnior, isso fez parte da nossa adolescência. Antes de ir para o Morumbi, a gente ficava sempre ligado na Band, né? Antes de ir para o estádio e tal. Eu acompanhei muito, também sou São Paulino. E, assim, se ele fala alguma coisa sobre o torneio Início, que era um torneio legal, interessante, que passava o dia inteiro na Band, quando acontecia, na maioria das vezes, no Morumbi, no Pacaembu, né? Então, você fala alguma coisa sobre isso no seu livro? Você retrata isso? Eu falo sim. Primeiro eu quero passar o nome que eu deixei para trás, que é o Helmut Marko, né, que ele sofreu um acidente em 72 e perdeu no GP da França, né? Nessa questão do torneio Início, eu faço uma menção do torneio Início, e, se eu não me engano, foi logo no começo do livro,
Foi um torneio que teve que a Portuguesa venceu. E eu falo muito pouco, umas 5 linhas, assim como eu cito também a Taça dos Invictos, né? Que o Palmeiras, o Corinthians pegou a Taça dos Invictos, passou para o Palmeiras, depois ficou com o Corinthians. A gente fala muito pouco, mas teve uma na década de 90, eles tentaram voltar. Se eu não me engano, foi no Parque Antártica com a taça do. Tá fugindo da memória aqui. Torneio início. É aquele contava ponto com escanteio, número de cartões, falta. Bola na trave. Bola na trave. Era quase um 3 dentro, 3 fora da rua, lembra que tinha? Sim, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E eram jogos de 15 minutos, rápido pra caramba, o dia inteiro. Eu acho que eu fui nos 2 torneios de início. E era um barato, né? Era mais comum antigamente, tanto é que tem algumas discussões de alguns clubes, que alguns clubes consideram o torneio início como partido oficial. Outros não. Né? Tem esse debate aí do torneio início. Mas eu falo muito pouco. Você me deu uma grande ideia, porque eu ainda não finalizei o livro. Eu até expliquei. Eu finalizei ele, lembrei algumas coisas. Você acabou de me dar uma ideia. Eu vou para cima disso, vou escrever um pouquinho mais bela ideia. E aí eu vou trazer para cá, eu tenho um canal, acabei de criar um canal que é o Fute Resenha Pro. E nele eu faço shorts homenageando os jogadores, aqueles videozinhos curtinhos que tem igual tem no Instagram, mas é próprio do YouTube de menos de 1 minuto, prestando uma homenagem lá a jogadores brasileiros, internacionais. Eu faço uns vídeos de futebol. Nós gravamos agora uma homenagem para o Evair, comentando sobre a carreira do Evair, do Tele Santana, aquele jogo Brasil 2, Uruguai 0, de 93, que o Romário voltou para a seleção, né, e o meu parceiro, o Robson Maza, que faz comigo, a gente vai dar uma encorpada nesse canal. Na hora que começar a bombar ele, a gente vai fazer um pequeno investimento nele, eu vou pegar e fazer a divulgação do meu livro. E aí eu vou soltar nome, eu tenho 2 nomes já em mente, eu não fiz o registro dele, estou conversando com 2 editoras, já aprovaram já a minuta que eu mandei, né? E aí no momento certo, o canal dá uma encorpada, eu vou e publico, trago aqui para vocês, trago na Web Rádio CDR, né? E trago, vou trazer de presentes para vocês aí o livro, vai ser presente meu livro aí, tá? Então a intenção não é ficar rico, é ter aquele legado. Poxa, meu filho fala, o papai escreveu um livro, né? Contar um pouco da história do que a gente tirar um pouco da cabeça, que fica muito armazenado aqui na fonte, né? Plantou uma árvore, escreveu um livro, plantou uma árvore, e fez um filho. Comprou uma Brasília e teve um chinelo havaiana. Aí tá completo. Falta só o livro. Você falou do torneio início, uma coisa que poderia voltar, que era interessante, era o aspirante, né? Que muitas vezes o pessoal ia assistir jogo do principal, mas ia para ver os aspirantes, que tinha Rivelino, que tinha grandes craques, né? Que jogavam no aspirante, aqueles caras que não tinham idade para subir ainda. Eu acho que aí seria um negócio legal, como era antigamente, né? Os suspensos, inclusive. O Edmundo, desculpa. O Edmundo foi expulso no jogo do Palmeiras. Teve um Palmeiras e Corinthians, jogou nas penas, se não me engano, foi 4 ou 5-0 para o Palmeiras nas penas, 4, 5 gols do Edmundo. Sim, era um negócio legal, era diferenciado a coisa, né? Porque você tinha o pessoal que chegava cedo no estádio, porque continua sendo assim, tinha alguma coisa para fazer, do que ficar arrumando confusão. Então tinha um aspirante, era um negócio legal. Isso era uma ideia que poderia voltar, né? Não tem. Ronaldo, quanto que está o jogo? Olha, tá 0-0, mas vou te contar uma história, cara. O Brasil já perdeu um lance, teve um lance de falta. O nosso querido Rodrigo entrou sozinho e conseguiu chutar para fora. 2 bolas do Neymar que, para fazer o gol, tropica na bola. Ele com aqueles driblinhos curtos dentro da área. É um ex-jogador em atividade ainda. Desde que ele foi parado, o negócio dele é bolso. Maravilha. Ô, Giló, já vou falar contigo. Renato, eu sei que você também gosta de Fórmula 1, né? Você quer aproveitar, cara, o Arthur aí? Primeira vez que a gente tem um especialista de Fórmula 1, né, cara? No nosso canal. Se você quiser aproveitar e dar os seus conhecimentos, passar alguma coisa, por favor, meu. É sempre muito gratificante para nós poder te ouvir, cara. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Arthur. Prazer em falar com você aí. Prazer, Renato. Prazer em falar. Realmente, eu acompanhei muito Fórmula 1, né? Como todos aí, né? Da época desde o Ayrton Senna. Peguei também o Emerson, né? Cheguei a pegar o Emerson, peguei o Ayrton Senna, né? E eu vi você falando a respeito do Luciano do Vale aí, né? E do Galvão Bueno, né? Que foram os que narraram mais aí, né?
muitas coisas de Fórmula 1, né? E hoje em dia, a Fórmula 1 tá na Band, né? E vai ficar, pelo jeito, por um bom tempo, né? E é o Sérgio Maurício, né? Que tá narrando já, um narrador, para mim, sensacional. Eu não sei se as pessoas têm a oportunidade de ter Sport TV aí, quem acompanhou o trabalho dele na época do Grupo Globo lá, né? E eu acho que o Sérgio Maurício, eu sou sincero pra falar pra você, assim, ó, eu não tô acompanhando muito Fórmula 1 porque não tem brasileiro, entendeu? Sou bem sincero, eu acompanhei bastante. Hoje em dia eu acompanho assim, de vez em quando, né? Zapeando na televisão. Mas eu queria saber de você, Arthur, como você falou bem do Luciano do Vale, que realmente foi um ícone, né, na televisão brasileira, se o Sérgio Maurício pode ser, assim, um substituto à altura do Luciano do Vale e do Galvão Bueno nas transmissões de Fórmula 1. Eu gostaria de saber o que você acha a respeito disso. Olha, Renato, primeiro eu vou falar assim, Renato, você é jogador de futebol e jogador de futebol, você tem cara de jogador de futebol. Não, só apaixonado mesmo. Então, jeitão... Mas sempre no, vamos dizer, amador, né? O pessoal conhece aí, nós aqui, o pessoal das antigas aí, todo mundo que tá no grupo aí mais ou menos conhece, nós somos da mesma época, né? Jogamos inclusive junto com o Rião aí, que é um amigo também, nós jogamos no mesmo time, mas sempre time de várzea, vamos dizer assim, né? Nada profissional. Olha, ele tem jeitão de jogador de futebol. Enfim, o que acontece, Renato? Eu penso que não, eu adoro o Sérgio Maurício, eu adoro a transmissão na Band, que a Globo, em determinado momento, estava cortando o pódio, a Globo não estava passando mais treino, ela entrava em cima da hora, né? E a gente que é apaixonado por futebol, quer ver bastidores, liga a televisão 1h30, 2 horas antes de começar. Aí você falou bem da Sport TV, quando a corrida era na Sport TV, que era raro, você pegava um GP que estava, GP dos Estados Unidos, por exemplo, que coincidia com futebol, uma final de campeonato, aí a Globo não passava, fazia o VT à noite, né? E quem queria assistir era no Sport TV. E era muito bom. O Sérgio Maurício é muito bom, só que são épocas diferentes. Se você pegar o Luciano do Vale, pegou o começo da Fórmula 1 quando ele era da Globo, né? Pegou o Piquet campeão. Aliás, o primeiro título do Piquet foi a cobertura do Luciano do Vale, mas não tinha um apelo que teve na época do Senna. Quando chegou na época do Senna, nós tínhamos aí um piloto que é fantástico, né? Vencendo corridas, convencendo, e chegando outros pilotos brasileiros, como Christian Fittipaldi, o próprio Rubinho, Maurício Gugelmin. A Fórmula 1 tinha um apelo maior, a audiência era maior, né? Nós não tínhamos TV a cabo, né? São Paulo era Cultura, SBT, Globo, Record, Manchete, Gazeta e Bandeirantes só. Um canal Jovem Pan, o HF, no máximo, né? Então a audiência é lá em cima. Hoje não, você tem muita opção, né? Você divide hoje em dia com filmes, Telecine, HBO, etc. Tem 2.000 canais hoje em dia. Então acho que não vai ser a mesma coisa, o apelo não vai ser a mesma coisa. A emoção, primeiro, para virar mesmo a situação do Sérgio Maurício, ele teria que ter brasileiros, pilotos de ponta. O próprio Luciano citou aí que não acompanhava muito, mas já passou madrugada acordado para ver o Senna, né? Hoje em dia, como é que eu também, muito tempo acordado, lembra das coisas, né? Então a emoção era grande, era final, era diferente. O Senna, uma passagem bem rápida do Senna, eu coloco isso no livro, aquele gesto de levantar a bandeira foi por causa de futebol. O Senna, o povo brasileiro gosta de futebol, começou a acompanhar a Fórmula 1 na década de 80, era dourada da Fórmula 1, e um dos gestos do Senna que ajudou isso aí, que é a bandeira brasileira. Ele levantou, ele era da Lotus em 85, ele com Lotus com motor Renault e mecânicos franceses, né? O Brasil foi eliminado pela França nos pênaltis do Platini na Copa de 86, e o Senna não fez o treino e foi embora para casa, não falar, não vou para o boxe, o pessoal vai tirar sarro. No dia seguinte, ele chegou para a corrida, né, se concentrou, venceu a corrida. Em segundo lugar, acho que foi o René Arnoux e o Jacques Lafitte. Era a Lotus amarela, da Camel, né? Preta, lembra? A preta. Não, a preta foi de 85, né? O grande prêmio de Portugal. 85 e 86. Não, 86 não foi já, não era a Lotus amarela? Não, 87. 87 foi amarela. 87. Da Camel, né? Patrocínio da Camel, lembra? Exato, que aí depois 85 era John Pemberton, né? Exato, o Piquet correu inclusive em 88 com a amarela também, ele foi ser parceiro do grande Satoru Nakajima, que a gente tirava tanto sarro, né? E aí o Senna fez essa junção com o futebol, o povo que estava numa época difícil, né?
viu o Brasil perder a Copa do Mundo, do Tele, né? Já teve a decepção de 82, aí vem o Senna e ergue a bandeira brasileira, né? Então, esse tipo de situação, como é que vai acontecer hoje? Né? Quem que poderia nos representar na Fórmula 1? E aí, por não ter essa emoção, não acredito que o Sérgio Maurício, que é maravilhoso, não chegue ao patamar de Luciano do Vale e Galvão Bueno, pelo menos na Fórmula 1. Talvez voltar, né? Quem sabe, né? Talvez tenha mais audiência. Tomara, a gente torce. A Band perdeu muito também de audiência no esporte, né? O esporte caiu muito lá também. Tentaram reviver o show de esporte, mas já não tem a mesma pegada, já não perdeu a embocadura, vamos dizer assim, né, da coisa, né? Então, então você estava falando preta, acho que a preta que o Ayrton ganhou a primeira Portugal. Vitória, era a Toleman, né? A preta. Não, a Toleman 8-4. A Toleman pegou segundo lugar. Ele ganhou e deram o pódio para o A Toleman foi... Giló, abre seu microfone e participa também, Giló. Lembra? Ele ganhou de guarda-chuva e aí tiraram a vitória dele e deram para o Prost. Acho que foi isso. Na verdade, ele não chegou a ultrapassar o Prost, né? O Prost encostou, levantaram a bandeira, ele ia passar o Prost na volta. E esses pontos, porque a corrida ela teve determinado momento, ela não dá pontuação completa. Por causa dessa falta de pontuação completa, esses, eu não lembro se era 6,5 que o Prost ganhou, ele perdeu para o Niki Lauda o campeonato por causa disso. Se a corrida tivesse ido até o fim, o Senna vencido a corrida, o Prost em segundo, no final do campeonato, o Prost poderia ser campeão. Era 11 pontos, né? O primeiro lugar. Ele 9. Não foi? 5,5. Era 9. Era 9, ficou com 4,5 e perdeu o título do Nick. Eu não lembro se foi exatamente a metade, mas eu lembro que foi uma frase. Foi metade. Aquela corrida, o Arthur, a corrida não acabou antes, lá com a bandeirada, ele passou, lembra? Ele passou na reta. O Nick, ele ia ganhar a corrida, mas acabaram antes por causa da chuva. Exato. Ele ficou em segundo. Aí, por causa disso, o Nick Lauda foi campeão e o próximo perdeu o título, né? Exatamente. Na verdade, ele não acabou por causa da chuva, acabou porque o Prost ia ser ultrapassado. Exatamente. Os bastidores funcionavam forte aquela época. Já era o Balestre ali, não? Não lembro. Eu não lembro se era o Jean-Marie Balestre, não. E o Ayrton Senna de Toleman, por incrível que pareça, né? Obrigado, Luciano. Obrigado, meu querido. Desculpa aí. Pode continuar. Vocês são apaixonados. Eu estou aprendendo aqui. Pois é, Cida, agora chegou a sua hora, Cida, de você fazer aquela pergunta. As meninas do grupo. Tem que você dá uma ilustrada aí, Cida. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Então, Arthur, eu gostaria de saber como que surgiu essa ideia sua de fazer um livro, escrever um livro. Foi saudosismo das décadas de 80, 90? Ou você quis fazer uma ordem cronológica aí das suas maiores paixões, do futebol e da Fórmula 1? Conta pra gente. Ô Cida, bela pergunta. A gente... lá atrás, eu tentei montar eu comecei a escrever um livro lá atrás, isso antes da internet. A gente fala da internet... Começamos a utilizar 95, 94, mais ou menos, que era aquele IG do cachorrinho. Você ligava, ia na padaria tomar um café e voltava e fazia o acesso. Lembra? De escada, exatamente, né? E antes disso, eu já comecei a escrever, o meu livro ia ser Os Grandes Esquadrões. Ia falar dos 5 grandes clubes de São Paulo, da Academia do Palmeiras, eu ia falar da década de 50 do Corinthians, Luizinho, Baltazar, o Cláudio, que é o maior artilheiro do Corinthians, jogou nos 4 grandes de São Paulo, a portuguesa do Djalma Dias, Djalma Santos, que é o lateral direito. Exato, Julinho Botelho, que ganhou, tem 2 torneios Rio-São Paulo, né? Então eu comecei a escrever na época isso daí. Só que o recurso que a gente tem hoje é completamente diferente do passado. Eu tinha uma máquina ruim que acabou queimando o HD, e eu perdi parte do meu trabalho, desanimei. Na época eu ia em biblioteca, visitava a casa de amigos, requisitei revistas. Eu encontrei com um amigo, um vizinho meu, que tinha aquela revista O Cruzeiro, né, que eu consegui buscar muita informação, e desanimei completamente, desanimei. E o que aconteceu? Eu deixei de lado. Inclusive comecei a escrever um de Fórmula 1 também, e parei. O trabalho da gente consome muito, falando...
Quando chegou determinado momento, eu cansei do futebol atual, essa é a grande verdade. Você vê, o futebol atual está cansativo, a gente gosta, não tem um programa na Web Rádio CDR que a gente não fala de futebol antigo. Está lá com a gente lá o Edmundo Lima Filho, que foi árbitro da final Corinthians e São Paulo de 90. Eu não canso de fazer pergunta para ele, até participou com vocês aqui em outro momento. E aí começa a cansar, começa a bater uma saudade dos anos 90, que a seleção brasileira tinha opções. Ontem nós falamos com o Fábio, o álbum de figurinha de 94, eu tenho ele aqui, eu tenho o álbum de figurinha desde 87, né, é uma outra paixão minha. Tem o Palhinha e o Evair, 2 cracassos, na minha opinião, que não foram para a Copa. A gente tinha essa opção. A gente saía a convocação, a maioria era de jogadores brasileiros. A gente, meu Corinthians levou 3 para a Copa, o meu São Paulo levou 4, né, o meu Santos, era diferente. O futebol hoje está chato. Essa é a grande. Eu não aguento mais abrir o programa de esporte e falar do mesmo assunto. É o Abel Ferreira reclamando, é a Leila fazendo discurso, é o debate dos presidentes do Corinthians, que foram, na minha opinião, como corintiano, foi desanimador. Né? Oi? Gol do Uruguai. Ixi, olha lá, tá vendo? Caiu Gol bem Gol do Uruguai. Quem fez? O centroavante, o Nunes, lá, é o menino lá, acho que é do Liverpool, né? Darwin Nunes, né? Ele. Isso, ele fez o gol de cabeça. Eu estava vendo você esperar a reprise do gol para ver, mas acho que foi na cobrança de escanteio. Não, foi normal o lance, hein? Tranquilo, um frio do caramba lá no Uruguai. Todo mundo perdendo chance. É desanimador, e aí você começa a lembrar, Cida, anos 90, anos 90, anos 90, anos 90, e aquela resenha de pós-futebol, jogando na várzea, vai tomar aquela cervejinha, não se fala do futebol novo, a não ser criticar. Né? Outro dia estava o diretor do Flamengo dando mordida na perna do torcedor. Cara, assim, é as manchetes de hoje, é cansativo. Aí falou, peraí, vamos pegar anos 90, vamos exaltar os anos, vamos prestar uma homenagem para os anos 90, que eram jogadores, inclusive, eu tive a oportunidade de ter contato com 90% do pessoal que eu escrevi. Né? Eu conversei já com o Evair, já conversei com o Marcelinho Carioca, com o Neto, Ronaldo, Miller, foi maravilhoso comigo, Vitor, que era do mesmo dia, enfim. E todos eles vão anular o gol, não sei se vai acontecer, mas vão anular o gol por impedimento do cara que cruzou a bola, não foi escanteio, foi uma jogada de lateral. Eu acho que continua, Arthur. Continua, por favor, Arthur. Então, aí você tem essa questão de um carinho dos jogadores que atendiam a gente. Eu fui no Parque São Jorge com 11 anos, o Ronaldo abriu a porta do Parque São Jorge, deixou eu e minha família entrar. Nunca esqueço, deu mexerica pra gente, água, foi super simpático. O jogador desce do ônibus de fone. Tem um outro que dá uma atenção, ajuda, doa dinheiro, a gente sabe que tem isso, mas não é esse contato direto. Os jornalistas, o Fábio está aqui, entendeu? Certamente nos anos 90, nos anos 2000, ele tinha um contato maior no vestiário, assistia treino. Hoje é tudo muito isolado, fechado, tá chato. Então vamos prestar homenagem para uma época dourada, que era os anos 90. Arthur, não só quem trabalhava na imprensa, até mesmo o torcedor tinha acesso aos treinamentos, coisas que hoje fecha, ninguém tem. Então, quer dizer, a gente tinha muito mais contato. Deixa eu só falar uma coisinha. Nós estamos agora entrando naquele momento... Não anulou o gol, tá? Crítico da nossa live. Valeu, Ronaldo. E agora vamos ter que ser aquele bate, né? Ping-pong rápido. O Giló, eu sei que você levantou aí que tem mais uma perguntinha, mas antes eu queria, Arthur, aqui a gente tem uma tradição que a gente não faz massagem convidado, não. Você foi gentil pra caramba com a gente aí na hora de nos atender, né? Assim, tínhamos uma coisa, mas você ia participar, mas como o exímio conhecedor de Fórmula 1 acabou abrilhantando para a gente, né? Porque nós não tínhamos tido ainda essa oportunidade de falar de Fórmula 1 no nosso programa. Mas eu quero agora, com a mesma pergunta que eu fiz para o Giló, eu quero fazer para você. Quais são as expectativas? Eu quero ouvir isso assim. Deixa eu até tomar um negocinho, que eu quero fazer essa pergunta até melhor. Nada contra, tá? Segura. Sua como corintiano, para o Corinthians, o que você achou do debate?
Quais são as perspectivas que você tem? E aí, é brigar para não cair? Qual é a realidade? Depois do rolo compressor tricolor que passou e passou bonito, você acha que descambou? Eu queria que você falasse para a gente, assim, como corintiano, o que você acha, o que você espera do seu time agora para o final de temporada e o início da próxima temporada. E se você puder falar rapidinho do debate, te agradeceria muito. Assim, o debate, infelizmente, eu assisti ele inteirinho, né? Infelizmente, né? Corajoso. Inteirinho, não fui nem tomar água. Eu falei, e ficava torcendo, fala alguma coisa bonita, pelo amor de Deus, fala direitinho, não erra o português de novo, por favor. Né? Ser presidente de um clube que tem 30 milhões, sei lá quanto, 35, 40, 20 milhões, um monte de audiência lá em cima da Gazeta Esportiva, que é um programa tradicional, que era o único nos anos 90, antigamente, Roberto Avalani, Chico Lang, né? Um pouquinho atrás com aquela turma lá. Enfim, me deixou um pouquinho triste, né? E pareceu um pouquinho debate político, né, de nossos prefeitos, governadores, presidentes, só que eles são um pouquinho mais qualificados para falar, tem um dom da oratória, engana um pouquinho mais. E nem isso eles não fizeram. Então, um virava, seu filho foi jogador, ganhava, sei lá, 45 mil por mês, e aí? E aquela dívida? E aquilo lá, você faliu sua empresa? E, baixaria e esperança zero. E trabalho no futebol você tem que fazer a médio e longo prazo. O Corinthians, chegou nesse estado aqui, ele vem errando há muito tempo. Há muito tempo. Se você pegar na gestão do Ilho, o do Ilho tem um aproveitamento de 27% de clássicos. O Corinthians não pode ter esse aproveitamento. Se eu falar título, ainda vai, não ganhou o título, mas o Corinthians, historicamente, ele liderava os clássicos contra o Santos, contra o São Paulo, e com o Palmeiras ficava na equilíbrio, ficou para trás. O Corinthians chacota, vou usar essa palavra, em clássicos. O São Paulo deitou no Corinthians, no Morumbi, naqueles 2-0, deitou no Corinthians. A gente teve um chute só do paraguaio, que ainda não mostrou que veio. Perdemos todas as partidas da Copa do Brasil fora, entendeu? É um time que não faz triangulação. Enfim, eu não vou nem entrar na parte técnica do time. A gente tem um presidente que traz o Vitor Pereira, abre o cofre para o Vitor Pereira, aumenta o salário do Vitor Pereira na proposta, ele não aceita, vai embora, porque deu problema lá com a sogra dele, né? E aí você coloca o Lázaro no lugar e fala, eu não entendo, que critério que é esse aí? Entendeu? Não temos caixa para trazer um treinador gigante? Né? Critério de busca de treinador horrível. Aí vem Cuca, vem Luxemburgo, que era a 7ª opção, né? Que vira um para-raio. As entrevistas coletivas do Luxemburgo era desagradável, tinha vergonha alheia. Você viu o Luxemburgo falando, ele não sabia mais o que falar porque ele não tinha um respaldo da diretoria. Tinha o Roberto de Andrade, ruim. Alessandro, meu amigo, Alessandro não formou um time sequer. Vai embora, ele tinha que ter pedido demissão faz tempo já. O Duílio, pelo amor de Deus, eu trabalho com gestão empresarial. Eu tenho uma empresa de consultoria que administra empresas com problemas em fluxos de caixa. Eu tenho empresas devendo milhões, quando a gente entra com problemas com o banco, problema com a Receita Federal, problema com os fornecedores, e a gente entra para resolver isso daí. Não vem me falar que o Corinthians, na gestão do Ilho, tem 950 milhões de dívida e ele está saindo com 900 milhões de dívida. Pelo amor de Deus, olha a receita do Corinthians. Olha a receita. Pelo amor, não tem. E assim, eu não vejo esperança. Nós vamos sofrer, nós vamos ficar... O Palmeiras está negociando agora com o Bruno Henrique. O Tite vai ter carta branca para contratação. Vai ter cheque em branco, vamos dizer assim, nos termos antigos, para contratação. E o Corinthians, nós vamos ficar brigando ali na intermediária. Opa, vamos beliscar uma vaga durante um bom tempo. Eu estou desesperançoso com o Corinthians, Fabio. Não, acho que a cereja do bolo desse debate foi o André falando, você pode ficar tranquilo, está tudo tranquilo, que hoje a gente consegue gastar mais do que a gente recebe. Você viu isso? Ele falou. Você viu a cara do Marco Belo? O cara olhou, né, cara? Falou, é o Marco Belo. O que ele está falando, cara? Não, fica tranquilo, a gente gasta mais do que recebe. Tá tudo o que me surpreendeu no debate é que você perguntava A, o cara respondia Z. Era impressionante.
Você não gastou, ele mudava o foco, não tinha foco na pergunta. Cada um falava o que bem entendia e não respondia absolutamente nada. Nenhum dos dois trouxe alguma coisa e fala para o corintiano, olha, nós temos um planejamento, o time vai voltar a crescer. Nada. É igual o Tite, né? O Tite respondendo no Flamengo é igualzinho também. É pífio, é complicado. Não, e você vê, Ronaldo, tiveram coisas assim como a falta de assessoria. Ou não sei, cara. A situação que aconteceu do Renato Gaúcho ter ido embora, não ter ficado na... Não, mas não é. Deixa eu dar uma dica. Acabou 1-0 o primeiro tempo, o Neymar saiu machucado, carregado, Sim. e entrou o Richarlison. Direto do vestiário, Neymar. Mas são as coisas que a gente fala, né, Arthur? Que é impressionante. Não. Hoje o técnico faz o que quer, larga a entrevista. Porque não, mas não é. Isso tudo que aconteceu é só uma questão de você avisar, cara. Custava a diretoria do Grêmio dizer, olha, o Renato não vai participar. O mesmo Tite. Precisava ele ter dado aquela entrevista dizendo que esse ano ele não ia mais trabalhar e depois assumiu o Flamengo? É só não falar nada, gente. Sabe? Você pega aí, eu estava falando ontem, é falta de assessoria, a gente vê que não é só de quem está começando, é de quem está lá em cima. Esse menino, esse lateral direito, que está jogando aí na seleção, pô, ele não deu entrevista dizendo que o ídolo dele é o Daniel Alves? O cara é estuprador, cara. Bola nas costas agora. Pois é. Sabe, aquela história, cara, tudo bem, pode até ser, mas não fala, cara. Sabe, fica quieto, aí fica arrumando problema, fica arrumando situações, mas enfim. Gente, eu queria aproveitar e agradecer. Pô, Arthur, você quebrou um galhaço para nós hoje, cara. Foi uma surpresa muito agradável, cara. Um cara gente boa pra caramba. Queria que você falasse dos seus endereços aí, dos programas que você tem aí na web e tal, e que a gente pudesse poder mais vezes estarmos juntos. Te agradecer imensamente por toda essa força que você está dando para a gente. E, enfim, das suas considerações finais aí, fica para a gente um agradecimento muito grande, viu, cara? Poxa, legal. Convidá-lo para ser o convidado principal, que hoje ele participaria por causa do Tilico, deu a ajuda fundamental de participar com a gente, falar de Fórmula 1, falar de Luciano do Vale e outras coisas. Então, numa próxima live com o Arthur, que ele venha para ser o titular. O titular da live. Maravilhoso. Queria aproveitar para lembrar também do nosso José Carlos Patti, né? Sim. O Moco. Venceu o GP Brasil 7-5. Emerson em segundo. A gente exatamente. Antigo lembra de muita coisa, né, cara? Aí, Fábio, só um segundinho, coisa rápida. Ô, Arthur, você comentou aí a respeito dos jogadores, né, do Cláudio Cristóvão, do Pinho, que jogou quatro grandes de São Paulo, né? Como você falou do Miller, né, o Luiz Antônio Corrêa da Costa, certo? Ele jogou nos 5 times de São Paulo, né? Você sabe dessa história, né? Jogou até no Português, né? Português, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, né? Eu acho que é o único jogador que jogou nos 5 times. Se não me falha a memória, né? Talvez você tenha mais informações a respeito, entendeu? O Neto eu sei que jogou em 4, né? Mas o Miller jogou nos 5, Fábio. O Miller jogou na Portuguesa. O Neto, pra mim, ele não jogou em nenhum. Ele era um chutador de bola para frente que sabia bater falta, mais nada. Não, mas no Corinthians ele fez a diferença. Fala a verdade. Jogou muito no Corinthians. Ele jogou pra caramba. E o Miller jogou bem nos 4 grandes. A Portuguesa Cruzeiro também. É ou não é? O Miller, eu sou fã do Miller. O Miller, ele chegou a fazer gol de final do Corinthians, final da Copa do Brasil de 2001. No primeiro jogo foi empate. Contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio, né? Ele fez um dos gols do Corinthians, um golaço. Ele sabia bater na bola, né? Todos têm boas lembranças do Miller, né? Ou não é? Você falou do Miller, também eu comentei do Miller ontem com um colega. No Santos, ele chegou a fazer dupla com o Careca. E naquele quadrangular final de 97, o Careca veio do banco. Entrou, se eu não me engano, no lugar daquele baixinho Alessandro. Durante o jogo, ficou Miller e Careca. Alessandro de Cambalhota lá. Isso, Miller e Careca no ataque. É mole? No Santos. Poucos jogos. O Santos, mas beleza, Arthur. Desenterrou os caras, né? Sócrates, Careca. A gente tem muito. O primeiro jogo que eu fui no estádio em loco, o Sócrates jogava no Santos. O Santos venceu o Corinthians por 2-1 no Pacaembu. Eu nunca esqueço isso daí. O Sócrates fez o cruzamento ainda. Filho da mãe, viu? Mas eu era um menininho. Mas assim, eu quero agradecer, Fábio. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Web Rádio CDR, pedir para vocês procurarem a gente. A gente tem um programa Toque de Bola Especial toda segunda-feira no YouTube, às 20 horas.
na Web Rádio CDR. Tá lá o Edilson Lima, o Edilson Lima cobriu Copa do Mundo, cobriu em loco Copa do Mundo, final de campeonato, né? E era setorista de vários clubes. Edmundo Lima Filho, que é o ex-árbitro, que veio aqui, com o professor Chicão também, que tem um currículo invejável, uma pessoa maravilhosa. Ailton Senov, que é nosso narrador, inclusive narrador de várzea, está sempre indo na várzea. Fora isso, tem a comercialderádio.com.br, que é o site que você entra e vê a programação 24 horas. Programa de entretenimento, samba, rock, né? Tem uma série de coisas. Além disso, eu tenho um canal que eu acabei de criar, tem umas 3 semanas, criei ele em 22, mas ficou parado, não mexi, só montei você vai olhar 22, mas eu comecei a publicar uma coisa de 2, 3 meses, algo assim, chama Fute Resenha Pro, tudo junto, Fute Resenha Pro, que a gente está soltando algumas homenagens aí, eu e o Robson Maza nesse projeto. Vou fazer o livro, vou publicar ele num momento especial, vou fazer um evento num barzinho, já está tudo certo, vou convidar vocês, vou passar aí para o Fábio aí meu contato, passar um convitinho, o Fábio falar, olha, me passa o nome da galera que eu vou passar o endereço, a gente vai fazer um eventozinho com a Web Rádio presente, levar equipamento, vamos fazer uma bagunça. O livro, não sei se é bom, se o escritor é bom, mas bagunça nós vamos fazer, Fábio. Beleza. Rapaziada, muito obrigado aí por vocês participarem do programa. E vamos que vamos. Lembrando a todos, né, que aqui nós temos a próxima live, é o Rodrigo Braguetto, né, o árbitro, vamos aguardar. Eu vou passando depois aí os informes aí para todo mundo, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, Arthur. Não esquece daquele contato que eu te pedi, daquele camisa 9. Amanhã mesmo, então, pode me chamar. Tá bom. E eu fico aí no aguardo. Gente, muito obrigado, Gisele, que apareceu aí, eu sei que para prestigiar, não deu nem tempo, né, muito de falar. Cida, obrigado por tudo. Ronaldo, obrigado por essa força. Nada disso estaria acontecendo se não fosse você também junto. E os demais aí. E, Arthur, ontem eu falei que a gente tem pessoas que acompanham a gente desde a primeira live, né? O Rião, o Giló e o Renato são eles, sabe? Que estão com a gente aí, assíduos, que não nos abandonam e que fazem parte desse corpo. Todo mundo São Paulino, só você. E a Gisele palmeirense, não vamos esquecer que a Gisele é palmeirense. Eu sou tricolor, hein? Sou tricolor do Rio. E a Cida Fluminense. Eu sou uma infiltrada. Fábio, a pena que o Luciano saiu, né? Eu ia perguntar para ele se ele tinha tido muito problema com boca de palmeirense. Atrás aí. Pois é. Ô, Gisele, você não é infiltrada, não. Você faz parte do nosso grupo. Não, a gente brinca porque futebol é brincadeira. Infiltrada de nada. Você faz parte também do nosso grupo. Não, é sempre bom participar aí, que eu estava com falta de horário essas últimas 2 lives aí. Mas deu tempo de pegar o finalzinho hoje. Hoje a gente falou bastante de Fórmula 1. Aproveitamos um especialista aí e demos uma adiantada nesse assunto aí. Mas foi bem legal. Depois Mas eu gostei dessa parte final aí, falando das entrevistas, e porque agora, né? Agora tá na moda, né? Cada entrevista maravilhosa que os dirigentes dão, né? E umas dirigentes também, umas presidentas, entendeu? Então. Você pode falar, né? Você posso. Você é corajosa. Eu posso falar e faz tempo que eu falo, né? Não é agora, não. E Gisele, a tia Leila tá voando baixo, né? Tá no Halloween, né? Tá na vassoura já voando. Ô, Gisele, contratou o Aníbal Moreno, o volante do Racing, pô. Então, mas tá o ano inteiro para contratar esse cara, foram contratar agora, que já saiu da Libertadores, já tá um ano, né? O segundo semestre praticamente perdido, né? Por que não fechou no meio quando estava com a janela aí no meio do ano? Deixa eu só. Aí tá querendo dar um contrato de 4 anos para o Bruno Henrique com a idade que ele tem, sendo que ela falou que ela não contrata atleta, né? Ela quis dizer com idade avançada. Então, depende do que ela precisa naquela semana, é a bobeira que ela vai falar, essa louca aí, entendeu? Gisele, deixa eu falar uma coisa rapidinho para vocês. É que ninguém passa impune saindo 2 vezes seguidas da Copa do Brasil pelo São Paulo. Mas isso é normal, tá bom? Mas é o São Paulino... Calma, gente, vamos falando um por cada vez.
tem que se apegar a isso mesmo, né? Deixa como campeão, eu perguntar um então, negocinho, lembrando do detalhe. aproveitando que a gente vai estendendo, a gente ia terminar e não termina, parece prorrogação de futebol. Arthur, você acha que o Senna morreu por ser eximiamente profissional? Porque tudo o que aconteceu no sábado não era para ter corrida no domingo. Ponto. E eu lembro de uma corrida na Alemanha, acho que 73 ou 74, o Fittipaldi, o Niki Lauda, chovia demais, disse que não tinha condições de fazer a corrida, e obrigaram a largar, todos eles deram uma volta e foram parando os carros porque não tinham condições de correr. Então eu digo, será que o Ayrton Senna, por ser exímio profissional, ele era um monstro sagrado, que dirigindo aqueles carros, os caras tinham que ser bom. Né? Não é a moleza que é hoje, que o carro quase que anda sozinho, a tecnologia que tem. Você acha que se ele tivesse um pensamento que teve o Fittipaldi, o Niki Lauda e outros que pararam por causa da chuva para não colocar em risco a sua vida, ele ainda estaria vivo? É difícil. O Senna era imparável, né? O Dr. Sid Watkins, no grid de largadas desse fatídico GP de Imola, foi o médico que socorreu ele, chefe de equipe médica da Fórmula 1 na época, já falecido. Ele chamou o Ayrton Senna e falou: para com tudo, você já é tricampeão, vamos pescar, você não precisa provar mais nada para ninguém, você já entrou para a história. E ele falou uma situação assim que eu não consigo. E todos nós aqui, gozado que inclusive eu encomendei um livro do Senna agora, tá para chegar, vai vir pelo correio, sei lá, né? O que seria, eu esqueci o nome do autor, eu vou lembrar, o que seria Ayrton Senna se tivesse saído daquele carro? Quantas vezes ele é um autor que ele faz uma reflexão como se o Senna não tivesse morrido nesse acidente. E aí, quantas vezes na nossa profissão, a gente doente, cansado, veio uma esposa, um marido, falou assim, ó, não vai, né? E você fala, não, eu vou, eu preciso trabalhar, eu preciso receber, eu preciso atender meu cliente, né? E o Senna era assim, era aquele workaholic, aquele cara... como é que ia parar um cara desse? Não tinha jeito. No momento que ele queria mais, ele queria que o Prost voltasse. Ele estava acabando de fazer as pazes com o Prost numa emissora italiana. Que o Prost voltou porque ele queria aquela competição de novo. Ele sentia a falta do Prost, né? E foi um marco para a Fórmula 1, porque todo ano morria 1 ou 2 pilotos. A gente tem uma sequência gigantesca de acidentes. Né? Aí teve morreu Roland Ratzenberg, não fizeram nada, tinha que parar a corrida, teve que morrer o Rubinho quase morreu, né? Antes também, né? O Rubinho na sexta, né? Aquela pontada. Você vê o despreparo na hora de virar o carro do Rubinho, você vê como era a segurança da Fórmula 1, ele poderia ter tido um problema sério aqui de coluna, desvirar o carro dele daquela forma, você vê como a Fórmula 1 era amadora, precisou morrer o maior de todos naquele momento, para mudarem as regras da Fórmula 1. Né? Infelizmente, assim, então o Senna era imparável. Beleza. Show de bola. Bom, só para Gisele, você levantou a mão, só se for rapidinha, tá bom? Você levantou para fazer alguma pergunta, tem que ser bem rapidinho. Mas eu falo tão pouco. Então... Não, eu queria fazer uma pergunta, aproveitar, né? Já que eu então vai lá, tem que ser rápido. Arthur, desculpa, você dá mais 5 minutinhos para gente? Fica até meia-noite com vocês. Valeu, não, vamos lá. Pode ir. Não fala isso, que você vai se complicar. Nesse âmbito mesmo da Fórmula 1, eu confesso que depois do que aconteceu com o Senna, eu me afastei, não acompanhei, apesar de eu adorar esporte, né? Eu sou palmeirense, mas eu gosto de tudo um pouco, assim. Eu queria saber a sua opinião, não sei se foi abordado aí no bate-papo, porque eu cheguei no final, a questão do Schumacher. Por que não tem imagens? Por que não tem nenhuma divulgação? Eu sei que deve ser, né, a critério da família, mas não raro outros ídolos, né, que passam por situações... Deve ser um estado muito ruim o que ele está, eu imagino, né? Mas não raro acontece algum boletim, alguma notícia, até alguma imagem. A sua opinião ou o seu conhecimento, por que isso não existe em relação ao Schumacher? Pelo menos não é divulgado. Obrigada. Imagina, prazer falar com você, Gisele. É assim, a Corina, é a esposa, ela pelo que a gente vê muito pouco, ela se fechou
nessa parte. O que eu imagino, o Schumacher está no estado vegetativo, entubado, né? Eles fizeram home care, gastaram fortunas para montar home care na mansão. Eles transferiram para o hospital, acho que da Espanha, foi parar na casa da Suíça, parece que agora está na Alemanha. Né? Assim, até o transporte é muito bem sigiloso. Jean Todt, Felipe Massa, poucas pessoas tiveram acesso na mídia, eles assinam um termo de confidencialidade. Né? Eles recebem um processo se falarem alguma coisa. Então, o próprio menino Mick Schumacher, que veio para a Fórmula 1, ele não comenta do pai. Os próprios jornalistas são já avisados anteriormente para, olha, nenhuma pergunta sobre o pai. É apenas uma precaução da verdade mesmo, acho que para preservar talvez a imagem, né? Preservar é uma situação bem difícil, né? Porque um cara que tinha uma vida pela frente voou a 350 por hora, 200 milhões de vezes, aí foi andar de esqui, bateu a cabeça na pedra, olha só que tragédia, assim, acho que tem que ser respeitado, porque se for mostrar ele, eu imagino que a cena seja bem triste, viu, no momento. Eu imaginei que fosse isso, mas quis perguntar por uma questão do seu conhecimento, se tinha alguma coisa que eu, por exemplo, não soubesse, né, mas eu imaginei isso mesmo. Eu pesquisei muito sobre isso. A imagem dele. Pesquisei muito, achei muito fake news, né? Tá. Mas eles tomam todo o cuidado de isolar ele bem. Arthur, é verdade que no paddock ele era uma persona não grata? Isso tem alguma coisa a ver em relação a... Aquele apelidinho Dick Vigarista que os brasileiros deu não era à toa, não. Ele tinha... Ele ganhou o primeiro título dele naquela batida do Damon Hill, aquilo pegou mal. Já tinha um problema com a tração da Benetton, né? Suspeitava-se da tração da Benetton. O chefe de equipe Flávio Briatore, né? Depois você vê o que ele fez aí no caso do Singapore Gate, né? Com o Nelsinho Piquet e o Alonso. Mas aquela batida que ele deu no Rio, aquela fechada que o Rio, até no documentário do Schumacher, perdoa ele, entendeu? O Rio é um cavaleiro inglês, né? Elegante. Mas aquilo já começou o Schumacher, ele foi desclassificado 2 anos depois, você procura lá, ele está sem pontuação, ele foi vice-campeão, mas retiraram toda a pontuação dele, então ele tinha essa característica de passar do limite, né? O Senna passava do limite? Passava, mas o Schumacher era de uma forma mais desleal, isso causou muito problema, sim. Ele tinha muito problema, não com os administradores, Max Mosley, nada disso, e sim com os pilotos, tinha assim um burburinho do Schumacher, admirava o potencial e ao mesmo tempo tinha essa fama de Dick Vigarista. Deixa eu fazer mais uma, rapidão. Só mais uma. Depois vai lá, Gisele. Eu não sei se vocês abordaram também, e o processo do Massa? A despeito daquele campeonato. Vocês falaram sobre isso? Não. Então, a minha pergunta é pertinente. Fábio, libera aí. Claro, já está liberado. Como boa italiana, ela vem falar de massa. Foi o Ângelo que citou, né? Não, antes de você, Arthur, eu vou falar, isso é um tiro no pé, para mim. Então, fica feio, né? Fica feio, né? Horrível. O que acontece? O Massa, ele ganhou status porque ele virou presidente da Associação Mundial de Kart, depois se ligou à Associação Mundial de Automobilismo, ele virou um homem forte, né, nos bastidores. Por isso vem à tona. Ele tem recursos, pegou uma equipe de advogados forte e está vindo atrás disso daí. Por quê? Por causa de uma declaração do Bernie Ecclestone, que acabou de ser preso, né, solto, né, enfim, dizendo que sabia da sujeira que aconteceu na época e não quis sujar o nome da Fórmula 1, não tocou no assunto. Se eu fosse Felipe Massa e escutasse isso, eu queria matar o velhinho. E lá está com 92 anos, né? Eu entendo ele, né? Dele ficar bravo. Mas voltar nisso, qual que é a solução? Tirar o título do Hamilton não pode, porque tem que se lembrar que a Ferrari a Ferrari sempre foi ruim de boxe, exceto a época do Schumacher, deixou a mangueira de gasolina inserida no carro, ele perdeu uma corrida que ele liderava com a mangueira, né? Então tem que considerar esses pontos também, outros erros de boxe da Ferrari, né, de estratégias que aconteceu, se só voltar no ano de 2008,
que também impulsionaram aí o Lewis Hamilton ao título. Então você não pode jamais tirar o título do Lewis Hamilton. Dependendo da força do Massa, Gisele, eu acho que o título jamais vai ser tirado. Tenho certeza. Mas dependendo da força do Massa por ter esses cargos, pode ser que dê um prêmio de consolação para ele, se ele ganhar a ação, né? E aí vai dar um troféu para ele, vai fazer uma festinha lá em Interlagos. Talvez seja tipo a medalha de ouro que a pessoa recebe quando o atleta que ganhou foi pego no Bem lembrado. doping. O Ben Johnson venceu no atletismo em 84, se eu não me engano, Carl Lewis em segundo. Né? 88. E teve um brasileiro. E teve um brasileiro da maratona também, que foi atacado por aquele escocês lá. O Vanderlei. Ele ganhou a medalha Pierre Barret. Mas ele ainda chegou em terceiro. Ele tem uma medalha. Sim, né? Pegou bronze e depois ele aí poderia ter brigado. Nesse caso aí do Ben Johnson, Carl Lewis, o Ben Johnson foi vencedor. Só uma pergunta, não é o Massa que é São Paulino? Chorando? Opa, desculpa. Isso, exatamente. Ele é São Paulino, sim. Senna e Emerson corintiano, hein? Só lembrando que o Massa não vai conseguir nada porque não existe mais fax, tá? Exatamente. E não consegue se ganhar mais nada. Se eu fosse o presidente do São Paulo, eu falava, vem aqui, Massa, você quis tanto o Mundial, vem aqui, eu vou mostrar três. Mas ele tem 3 Mundial, Fábio. Não é pinga. Ganhamos tudo. O Massa, você não precisa ganhar nada que nós já ganhamos tudo. Passa a mão aqui na Taça Mundial, aqui, tá tudo certo. Né? Ali Eu sou uma palmeirense que reconhece, tá vendo? Que conhece a história dos outros. É isso aí. Gente, vocês são demais. A hora que nós estamos ficando chique hoje, nós falamos até de Fórmula 1, hein? Ninguém esperava essa, Rião. Ô, Rião, que ficou legal, né, Rião? Tá vendo como a gente está crescendo? Renato, tá sendo bem legal, Arthur. Você foi um cara maravilhoso para a gente aí. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, desculpa a nossa simplicidade. O papo de torcedor é isso. É todo mundo resenhando, falando. Só faltou um líquido. Mas é isso aí. No dia que você lançar o seu livro, a gente vai prestigiar dessa forma, se Deus quiser. Vai ter que levar bastante livro lá de presente pra gente, hein, Fábio? Essa é a ideia. Gente, fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. E até o próximo papo de torcedor, se Deus quiser. Tchau, galera. Divulga o link do Arthur aí pra gente acompanhar ele nas redes sociais. Deixa comigo. Assim que ele me passar todas as informações, Passa os links eu vou deixar. E aí eu vou adquirir Arthur, para a gente fazer um sorteio aqui com a galera. Fechado? Não é presente, já está garantido. Obrigado, então, galera. Vamos fazer aquele sorteiozinho que o Ronaldo faz, Mandrake, mas a gente vai fazer. Não, foi o Emílio. Quem faz... Ronaldo, você já tem meu endereço, pode mandar para cá. Não, esse sorteio do Mandrake é com o Emílio. Essas pedras geladas aí dentro do saquinho já está manjada, viu? Isso é coisa de época de Castor de Andrade. Gente, fica com Deus, galera. Tchau. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, Arthur. Aquele abraço. É resenha, né, Fábio? É isso aí. Gente, fica com Deus. Muito obrigado. Tchau. Vamos, São Paulo. Obrigada a todos. Boa noite a todos.